versículo de número 1 diz assim: ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Amém? Podeis tomar assento. Desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome. A prova que Deus nos dá do seu amor é quando se mostra interessado em nós. E como conhece cada um de nós. Ele sabe as nossas necessidades, sabe os nossos temores, as nossas angústias, tudo Ele nos conhece. E Ele te conhece e te chama pelo teu nome. A palavra do Senhor diz que Ele chama a cada um de nós pelo seu nome. Muitas vezes nós podemos nos perguntar hoje, com 7, 8 bilhões de pessoas, Deus sabe que eu existo? Deus sabe o meu nome? Sim, Deus te conhece. Ele sabe o teu nome e Ele vai falar com você, te chamando pelo teu nome, com intimidade com você. Talvez o seu nome não esteja nas listas da sociedade, não esteja nas listas de convidados, de grandes festas ou reuniões, porém Deus te conhece e Ele te chama pelo seu nome. Ele sabe o seu nome. E sempre que Deus vai falar com você, Ele te chama pelo teu nome. Ele busca você, te chama para uma conversa e mostra o quanto Ele te ama e quanto Ele tem intimidade com você. O apóstolo Paulo, que viveu essa experiência, ele fala em Romanos capítulo 8, versículo 28, ele diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O apóstolo Paulo, ele diz que Deus nos chamou. E todas as coisas são feitas juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas que acontecem vêm para beneficiar aqueles que amam a Deus. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há um propósito. Deus tem um propósito na nossa vida, na sua vida. Deus tem um propósito para cada um de nós. E Ele diz, porque os que dantes conheceu. Acabamos de ler que Ele nos conhece, nos gerou no ventre da nossa mãe. E ali nos chama pelo nosso nome. E diz, porque o que dantes conheceu, também os predestinou. Predestinou a esses que chamou. Chamou com uma finalidade, predestinar. Predestinados. Nós somos destinados a algo que Deus tem um propósito para nós. Aquilo que Deus tem preparado para nós. E diz que também justificou. E por fim, glorificou. Abençoou, enalteceu e bendisse. Ele nos chama ainda dominados pelo pecado. Muitas vezes nós pensamos, mas será que Deus se preocupa comigo? Sou um pecador, tenho errado, tenho feito tantas coisas que não deveria ter feito. Por isso, justificou. Quando Ele nos chama, Ele já nos justifica. Nos chamou para a salvação. Então todos aqueles a qual dantes Ele conheceu,
predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, predestinou para ser o quê? Igual à imagem do seu Filho. Sermos iguais a Cristo. Vivemos uma vida como a vida de Cristo. A imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Nos colocou como irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Pai. Ele sabe o nome de cada filho, de cada um que Ele chamou. Por isso, não se preocupe com, será que eu estou preparado para Deus me chamar? Ele chama o pecador e justifica o pecador. Por pior que seja o homem, ele tem um chamado para ele. O apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Cristo. Ele foi chamado por Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, diz assim, no versículo 1 em diante. E Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum destes no caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E ainda no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz dos céus. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Saulo, ele estava ali para perseguir os cristãos. Mas Deus tinha um propósito para a vida dele. Era um homem que ele transpirava morte, ele transpirava ódio pelos cristãos. E ele pede cartas para ir buscar, para ir atrás, fosse homem, fosse mulher, qualquer um que ele encontrasse, ele não teria piedade. Mas ele tem um encontro com Jesus. E quando Jesus vai ter um encontro com ele, chama ele pelo nome. Jesus, ele chama cada um de nós pelo nome. Ele chama cada um de nós para que venhamos receber a predestinação, sermos chamados com uma finalidade, com um predestino, que Ele possa nos justificar e possa, por fim, nos glorificar, nos abençoar, mudar a nossa história, mudar o nosso comportamento. Só um encontro com Jesus pode mudar o homem. Só um encontro com Jesus. Nada pode impedir, quando há uma oração, quando há uma intercessão, quando há um pedido de libertação, de cura, de salvação. Se há alguém orando por você, Deus vai te buscar. Se há uma intercessão, Deus, Ele vai ao teu encontro. Onde você estiver, não importa o lugar, onde você estiver. Saulo, ele estava perseguindo os cristãos. Nós poderíamos olhar e falar, mas como que Deus vai chamar um homem que está perseguindo o seu povo? Deus chama para mudar e para transformar. Deus chama para transformar o homem. Transformar como? Para sermos iguais ao seu filho. Essa é a palavra. Para que haja uma mudança no coração. Porque o que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou.
e aos que chamou, a esses também justificou, e ao que justificou, a estes glorificou. O Senhor te chamou para uma grande mudança. Não permita o inimigo ficar usando o passado contra você. Não permita o inimigo ficar trazendo o passado contra a tua vida. Muitas vezes eu imagino o apóstolo Paulo, ele indo a determinados lugares para pregar a palavra. Quantas vezes ele ouviu dizendo, mas esse daí não era o que perseguia os cristãos, esse não era o que seguia e colocava em cadeias. Ele nunca permitiu que isso roubasse o que ele tinha recebido. Sabe, muitas vezes nós damos ouvido ao inimigo e o inimigo acaba roubando aquilo que Deus nos deu. Não permita o inimigo trabalhar o teu coração. Ouça a voz do Senhor. Ouça que Ele te tirou, não importa onde você estava, não importa o que você fazia. No momento que Ele te chamou, no momento que Ele disse venha, Ele mudou toda e qualquer situação. Ele predestinou para aquilo que Ele quer, Ele deu um predestino para nós, Ele justificou, Ele nos conhece, Ele sabe o nosso nome, e Ele agora passa a nos abençoar. Ele nos abençoa, porque nós somos chamados para sermos o seu povo. Sermos o seu povo. Deus escolheu um povo para mostrar o quanto Ele poderia fazer a diferença de um povo. Ele não escolheu o povo mais poderoso, Ele não escolheu o povo que tivesse mais armas, o maior exército. Não, Ele escolheu um povo pequeno, um povo tribal, que nada tinha ainda. E Ele dá promessas a esse povo, Ele dá promessas a esse patriarca chamado Abraão, desse povo, que a sua geração seria como a areia do mar, ou como as estrelas dos céus. E Ele disse, vamos fazer uma aliança, porque nós vamos caminhar juntos, e farei de ti uma grande nação, e todas as nações da terra serão benditas através de ti. Todas as nações. Ele não olhou quem era Abraão, Ele simplesmente disse, venha, saia da tua parentela, venha caminhar comigo, venha ouvir a minha voz. E Deus então começa a abençoar esse povo, a mudar a situação desse povo e fazer deles uma grande nação. Mas muitas vezes o inimigo vem contra essa nação e eles param de ouvir a voz de Deus. Sabe, muitas vezes você pode ter sido chamado por Deus, e o inimigo tem roubado essa paternidade, tentado roubar essa paternidade, te desviando do caminho. Muitas vezes você se pergunta, mas Deus me ama mesmo? Será que Deus, Ele sabe que eu existo? Será que Deus sabe que eu preciso? Sim, Deus sabe tudo que você precisa, tudo que você está buscando, tudo que você está necessitado. Deus sabe das tuas necessidades. Salmos de número 37 diz assim, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor, faze o bem e habitarás na terra verdadeiramente, serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. Confia nele. O que Deus espera? Que nós venhamos confiar nele. Não olhar para o ímpio, não olhar para aqueles que parecem que estão tendo uma prosperidade. E muitas vezes nós nos perguntamos, Deus, mas por que isso está acontecendo? Todas as coisas cooperam para o bem. Tudo que você não está entendendo, não esteja compreendendo, coopera para o bem. O inimigo, ele tenta de todas as formas que na nossa dúvida,
plantar dúvida em nosso coração. Mas será que Deus sabe o que eu estou precisando? Será que Deus, Ele sabe realmente aquilo que eu estou pedindo, estou necessitado? Deleita-te também no Senhor e concederá os desejos do teu coração. Ele vai te dar o desejo do teu coração. Coração é pensamentos, é aquilo que você nunca falou para ninguém. Deus sabe. Ele fará o desejo do teu coração, o desejo do teu pensamento. Coisas que você nunca falou para ninguém, mas está lá dentro, no seu pensamento, no seu coração. Ah, se Deus fizesse isso. Ah, se Deus agisse desse jeito. Ah, se Deus mudasse essa situação. E Ele, antes que venha a palavra na tua boca, Ele está ouvindo e Ele sabe o desejo do seu coração. E como um pai, Ele se apressa em te entregar. Como um pai, Ele tem prazer em te entregar. Um pai comum chega para o seu filho e pergunta: o que você quer ganhar? E por maior que seja o pedido do filho, o pai vai se esforçar para entregar aquilo. Quanto mais Deus, que Ele tem todas as possibilidades, tudo está na mão dEle. Não há impossível para Deus. Tudo o que você pedir, Ele dará e fará. E ainda que aquilo que você peça não exista, Ele criará para te entregar. De tanto que Ele tem amor por você, de tanto que Ele quer lhe abençoar, de tanto que Ele quer te proteger. Mas muitas vezes nós nos tornamos surdos e não ouvimos a voz de Deus. Não ouvimos o seu chamado. E Salmos de número 81, Deus repreende Israel pela sua ingratidão. Sabe, algo que Deus abomina é a ingratidão. Quando a pessoa não é grata, quando a pessoa não reconhece aquilo que Deus faz por ela. Quando nós damos aquilo que é de Deus para outros. Quando nós, ao invés de honrarmos a Deus, nós honramos a outros. Honramos homens, honramos ídolos. E nos esquecemos de que Deus, sem fazer alarde nenhum, Ele preparou o melhor, Ele te entregou o melhor, Ele foi na frente, Ele foi aplanando o caminho. E quando você chega lá, está tudo perfeito. Aí você pensa, foi alguém que preparou. Se esqueceu que Deus foi na frente, cuidando de você, fazendo o melhor por você. Ele te entregou o melhor. Quantas vezes, não reconhecendo isso, começamos a entrar pela ingratidão. Deus repreende a Israel pela sua ingratidão. Um povo que foi escolhido, um povo que foi chamado. Diz assim: exultai a Deus, nossa fortaleza, jubilai ao Deus de Jacó. Tomai um salmo e trazei junto o tamborim, a harpa suave e o saltério. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade, porque isto era estatuto para Israel e uma lei de Deus de Jacó. Ordenou em José por testemunho, quando saíra pela terra do Egito, onde ouvi uma língua que não entendia. Tirei de seus ombros a carga, as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei, respondi-te no lugar oculto dos trovões, provei-te nas águas de Meribá. Deus agora está falando: olha, quem cuidou de você fui eu. Quem tirou você lá do Egito fui eu. Quem te livrou de carregar os cestos de barro fui eu.
Eu que dei livramentos para você. Eu que exaltei a vida de José. Eu tirei dos seus ombros as cargas. As suas mãos foram livres dos cestos. Clamastes na angústia e te livrei. Respondi-te no lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. E no versículo 8 ele diz: ouve-me, povo meu, e eu te atestarei. Ah, Israel, se me ouvires. Ah, Israel, se você me desse ouvido quando eu te chamo. Ah, Israel, se você me desse ouvido quando eu falo com você. Não haverá entre ti Deus alheios, nem te prostrarás antes um Deus estranhos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, e eu a encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Portanto, eu os entregarei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. E no versículo de número 13 ele diz: ó, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Quantas vezes Deus está nos chamando e nós não entendemos que Ele está nos chamando? Quantas vezes Deus, Ele nos chama a uma razão, e Ele te conhece, Ele sabe as suas necessidades, Ele sabe aquilo que não é bom para você. Quantas vezes Deus quer nos livrar de armadilhas, de laços, e mesmo Ele nos chamando, nós não queremos ouvir. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Deus está nos chamando. Deus está falando a cada um de nós. Deus, Ele quer usar o seu povo. Ainda hoje pela manhã pregávamos sobre Zorobabel. Deus chama Ciro, né? E chama Ciro de meu pastor. Ciro, meu pastor. Ele era do povo de Israel? Não. Mas Deus predestinou Ciro para trazer um livramento ao seu povo. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Como é que Deus, Ele move os meios? Por amor ao seu povo. Por amor ao seu povo. O seu povo estava na Babilônia, preso, escravos, príncipes presos. E então ele levanta Ciro, sabe, para levantar Ciro, para um dia servir a Israel. Ele livrou Ciro da morte. O avô de Ciro deu ordem de matá-lo, quando ele estava ainda no ventre da mãe. Por vaidades, por uma profecia de que ele seria grande, e seria usado. O vô de Ciro dá uma ordem para matá-lo. Mas como Deus tinha um propósito na vida dele, salvou a vida dele. Você sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus tem um propósito na tua vida. Se Deus não te guardasse, o inimigo já teria te destruído. Se Deus não acampasse ao teu redor, o inimigo já teria te destruído. Ah, se não for o Senhor, o inimigo teria comido a nossa carne. Então, quando Deus tem um propósito, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos cerca com a sua bondade. Oh, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos, viraria minha mão contra os seus adversários. Deus, Ele entra na nossa guerra, por amor a você. Deus muda sentenças, Deus muda decretos, Deus muda situações. Ainda pela manhã ministrava que durante 16 anos, a construção do templo ficou paralisada. Paralisada por quê? Por causa de uma calúnia.
Os invejosos mandaram cartas e dizendo: olha, aqueles que vieram da Babilônia, agora eles estão se fortalecendo. Eles já cercaram a cidade e começaram a construir o templo. E eles não pagarão mais impostos. Eles se tornarão fortes, se voltarão contra vocês. E o rei, então ele, tomado de medo, medo de quem? De um povo pequeno, que ficou 70 anos cativo. O diabo sabe muito mais do teu potencial do que você. Por que que o rei que dominava 180 províncias ficou com medo de homens que saíram do cativeiro? E dá um decreto: não vão construir mais nada. E por 16 anos veio desânimo ao coração do povo de Deus, porque o povo de Deus não entendeu que Deus tinha dado decretos para que eles construíssem, para que eles avançassem, e tinha dado proteção, que Deus estava com eles. Ainda preguei sobre a palavra profética. Qual era a palavra profética? Estou convosco. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Não importa quem se levante contra nós, não importa quem arma ciladas contra nós, em breve abateria os seus inimigos e viraria a mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor ter-se-lhão sujeitado, e ao seu tempo seria eterno. Os que odeiam o Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado. O Senhor teria destruído, e ao seu tempo seria eterno, e os sustentaria com trigo mais fino, e os fartaria com mel saído da rocha. Quantas bênçãos Deus quer nos dar, mas por não ouvirmos a sua voz, retardamos as bênçãos. Quantos livramentos Deus tem preparado para nós, mas por não queremos ouvir a sua voz, retardamos. Damos forças ao nosso inimigo, para que ele se levante contra nós. Ouça Deus te chamar. Sempre que você ouvir a voz de Deus, diga: eis-me aqui, Senhor. Eu quero te servir. Eu quero te adorar. Eu creio na tua proteção. Eu creio no teu amor. Eu creio na tua bondade. Confia em Deus. Confia no Senhor. Não importa o que esteja acontecendo. Não importa o que se levante. Se aqueles que se chamam pelo meu nome se humilhar e orar, eu sararei a sua terra. Deus sempre está pronto a nos receber de novo. Deus sempre está pronto a nos acolher novamente. Muitas vezes, como um filho pródigo, nós nos distanciamos, não queremos mais ouvir o nosso pai, queremos tomar as nossas próprias iniciativas, queremos ter os nossos próprios conselhos, não ouvir mais o conselho da palavra de Deus. Portanto, eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram nos seus próprios conselhos. O filho pródigo, ele diz: pai, me dá o que é meu, porque eu vou sair, vou gastar, não quero mais o seu conselho. Mas quando ele cai em si, ele volta. E lá está o pai, de braços abertos, para recebê-lo. Deus, como pai, ele sempre está pronto a nos receber. O inimigo, ele tenta de todas as formas dizer: não, ele não vai te receber mais, você agora está sujo, não, agora você não interessa mais para ele. Não, como pai, ele sempre vai te receber, sempre vai estar esperando. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja
primogênito entre muitos irmãos. Deus é Pai, e você é seu filho. Nós somos filhos de Deus. E aos que predestinou, e também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. A palavra para Zorobabel de manhã é que chegou um dia. Deus o selou. Deus colocou nas suas mãos um anel de selar. O selo do Espírito Santo. Nós temos que buscar o selo do Espírito Santo. E toda a nossa oração passa a ser um decreto. Toda palavra que sair da nossa boca seja a palavra de Deus. E tudo aquilo que dois ligar na terra será ligado nos céus. E tudo aquilo que dois desligar será desligado. Toma posse dessa palavra. O poder que há nesta aliança com Deus. Saber quem somos nós diante de Deus. Ele tem te chamado. Ouça a sua voz. O Senhor te chamou e te separou. Não para o sofrimento, não para a angústia. Ah, se Israel me ouvisse. A palavra vem para nós hoje. Ah, se a igreja me ouvisse. Ah, se o Gerson me ouvissem. Em breve eu abateria os seus inimigos. Sabe, aqueles que perturbam, aqueles que se levantam contra a vida dele. Sabe, aqueles que trazem calúnias, mentiras. Ah, se ele me ouvisse. Eles não seriam nada. Deus guerreia a sua guerra. Toma essa palavra nas tuas mãos hoje. Guarda no teu coração. E a palavra é: e o sustentaria com o trigo mais fino, com aquilo que há de melhor. E os fartaria com o mel saído da rocha. É isso que Deus quer para a sua vida. É isso que Deus quer para a igreja. Você toma posse dessa palavra. Se coloque de pé. A palavra do Senhor diz assim: se hoje ouvires a voz do Espírito, obedeça. Obedeça. Não deixe o inimigo trabalhar a tua mente. Ah, é porque eu sou muito pecador. Eu fui muito pecador. Os teus pecados, os meus pecados, quando Ele nos justificou, quando Ele nos justifica, Ele pega e lança nas profundezas do mar. E deles não se lembra mais. Mas o inimigo vai lá e traz à tona para você. E você passa a remoer o passado. O Senhor te justificou. Ele te deu roupas novas. Ele colocou uma sandália nos teus pés. Ele colocou um anel nos teus dedos. Ele te deu novamente o direito, a autoridade. Saiba que você tem autoridade sobre principados e potestades. A igreja tem poder para arrebentar as portas do inferno, saquear o inferno, tirar aqueles que são nossos lá de dentro. Esse é o poder da igreja. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. O Senhor te chama pelo teu nome. Desde o ventre da tua mãe, Ele te escolheu. Há pessoas que Deus usou, que deu palavra profética sobre a vida deles, 300 anos antes, 200 anos antes. O apóstolo Paulo, muitas vezes nós pensamos que Deus não tinha nada preparado para ele. Deus tem uma palavra profética para ele. Queria pregar pelas ilhas, iria a lugares longínquos. Quem foi dos apóstolos que foi a lugares longínquos, a ilhas? Paulo. 300 anos
antes do rei Josias, Deus fala sobre ele, que ele viria antes que te formastes no ventre da tua mãe. Deus já te escolheu. Ele tem um propósito na sua vida. Deixa Ele te usar. Deixa Ele trabalhar sobre você. Peça para que Ele te use. Deixa o medo, deixa a angústia, deixa o passado. Deus tem um propósito para a tua vida. Diga: eis-me aqui, Senhor. Ele vai te dar o trigo mais fino. Ele vai te entregar o mel de rochas. Se quiserdes, comereis o melhor desta terra. É uma promessa. Fale com Deus nesse momento. Põe a mão no teu coração. Apresente a Ele as suas necessidades. Fale com Ele daquilo que está no teu pensamento, no teu coração. Ah, Senhor, se Tu fizesse isso. Senhor, eu preciso disto. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Descansa, deleita-te também no Senhor, e te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como ao meio-dia. Deus toma a tua vida nas tuas mãos. Ele te conhece. Ele tem bênçãos para você. Confia nele. Confia no Senhor. Não declare derrotas. Deus é o Deus do impossível. Aquilo que não é possível para o homem, é possível para Deus. Você só é derrotado quando você declara derrotas. Não declare derrotas. O Senhor está nesta guerra. Tome posse da palavra. Nós vamos iniciar um mês de setembro. Estamos vencendo mais um mês. E o mês de setembro será um mês de mudanças. Deus terá grandes mudanças. Mudanças que vão te surpreender. Mudanças que você não vai compreender. Mas Deus trará grandes mudanças para o mês de setembro. Boas novas tem o Senhor para o seu povo. Creia nesta palavra. Diga: eu recebo. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém.